Olá a todos. Meu nome é Felipe Cavatoni, eu sou médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital da Luz, Vila Mariana, e hoje nós vamos apresentar o nosso protocolo setorial de controle de delírio. Delírio é definido como um quadro de alteração do nível de consciência que se desenvolve de modo agudo, ou seja, em questão de algumas horas ou dias, e é marcado por desatenção e alteração da cognição. A alteração do nível de consciência ainda apresenta um ciclo oscilante ao longo do dia. Outras características que podem acompanhar a síndrome, mas que não necessariamente fazem parte dos critérios diagnósticos, são o aumento do tono simpático, a desorganização, a volatilidade emocional, o medo, depressão, euforia e perplexidade. Tradicionalmente, quando pensamos em um paciente com delírio, logo nos vem à mente um paciente em contexto de agitação psicomotora. Classificamos esse tipo como sendo hiperativo. No entanto, devemos nos lembrar que o paciente que está mais sonolento do que o seu basal também pode estar acometido por delírio, mas do tipo hipoativo. Ambos esses subtipos se associam com redução da capacidade funcional, declínio cognitivo, aumento do tempo de internação, aumento da mortalidade, maior risco de queda e úlceras de pressão, além de se associar a uma experiência negativa junto aos familiares. Quando utilizamos uma ferramenta de rastreio específica, notamos que a incidência hospitalar de delírio é elevada, chegando até 70% de incidência em UTIs. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de delírio são a idade avançada, a presença de algum quadro demencial prévio, a presença de lesão estrutural de sistema nervoso central, como por exemplo um AVC, além do diagnóstico prévio de doença de Parkinson. Outras condições associadas ao delírio, mas que não se configuram como fatores de risco, são a polifarmácia, desidratação, desnutrição, imobilidade e uso de sonda vesical de demora. Sempre que temos um paciente com alteração do nível de consciência, devemos pensar na possibilidade de diagnósticos diferenciais, como por exemplo sepse, AVC isquêmico, intoxicação medicamentosa, dor, retenção urinária, distúrbios da tireoide e status epiléticos. Para realizarmos o diagnóstico de delírio, utilizaremos a ferramenta CAN-ICU. Mas antes de falarmos sobre ela, vamos revisar a escala RASS. Essa escala tem o objetivo de graduar o nível de agitação ou de sedação do paciente. Ela varia de +4 até -5, de modo que quanto mais positiva, mais agitado o paciente está. Nos níveis +3 e +4, consideramos que há agitação perigosa, tanto para o paciente quanto para a equipe que o atende. E quanto mais negativa a pontuação, mais sedado o paciente se encontra. Idealmente, objetivamos que o paciente mantenha um RASS de 0 a -1. O CAN-ICU é a ferramenta validada para o diagnóstico de delírio dentro da unidade de terapia intensiva. Sua aplicação é de responsabilidade do enfermeiro responsável pelo leito. Ela consiste em 4 passos. Inicialmente, classificamos o nível de agitação do paciente utilizando-se a escala de RASS. Caso o paciente apresente algum RASS diferente de -4 ou -5, devemos nos questionar se o paciente apresenta alguma mudança aguda do estado mental em relação ao que era antes, e se essa mudança apresenta curso flutuante ao longo das últimas 24 horas. Se sim, iremos para o segundo passo. O enfermeiro deverá soletrar a palavra Casablanca e pedir para que o paciente aperte a sua mão quando ele ouvir a letra A. São considerados erros quando o paciente não aperta a mão quando escuta a letra A ou quando ele aperta a mão quando não deveria. Caso o paciente apresente pelo menos 3 erros e tenha qualquer pontuação de RASS diferente de 0, já temos o diagnóstico de delírio confirmado. Nesse caso, temos uma alteração do nível de consciência marcada por desatenção e curso flutuante. Agora, se o paciente apresentar o RASS de 0, devemos ir para o quarto e último passo. Aqui faremos perguntas lógicas para que o paciente responda e contaremos quantas vezes ele errou. Uma pedra flutua na água? Existem peixes no mar? 1 quilo pesa mais do que 2 quilos? Você pode utilizar um martelo para prender um prego? Caso o paciente tenha cometido 2 ou mais erros,
confirmamos o diagnóstico de delírio. Mas se o paciente não tiver cometido nenhum erro, ou se ele tiver cometido no máximo um, temos o diagnóstico de delírio descartado. O tratamento e a prevenção de delírio passam pelo mesmo caminho, no que chamamos de fatores modificáveis. Recomendamos que o paciente seja sempre orientado, comunicando sobre sua localização temporal, espacial, além do seu contexto de internação hospitalar. Facilitaremos o ciclo sono e vigília, evitando sempre que possível o aprazamento de medicamentos nos horários de meia-noite às 6 horas. Faremos a reconciliação de óculos e de aparelhos de audição. E acolheremos os familiares explicando sobre o contexto de delírio. Podemos ainda oferecer visita estendida e envolvê-los no processo de cuidado e de alta na UTI. Por fim, é importante a revisão da prescrição e a suspensão de drogas potencialmente implicadas, sobretudo benzodiazepínicos, que em estudos de caso controle demonstraram aumento da incidência de delírio em unidades de terapia intensiva. O tratamento medicamentoso é aplicável apenas para os pacientes em delírio hiperativo. Ele vai depender do grau de agitação do paciente e da via de administração disponível naquele momento. Para pacientes que não tenham agitação perigosa, ou seja, para aqueles com RAS de +1 ou +2, podemos lançar mão ou de dexmedetomidina endovenosa, quetiapina ou risperidona via oral e haloperidol via intramuscular. Cada uma dessas medicações apresenta uma dose máxima de administração diária e um início de ação particular. Recomendamos que a escolha seja sempre que possível pela dexmedetomidina endovenosa, associada a uma dose de manutenção de quetiapina via oral. Agora, se o paciente estiver em RAS de +3 ou +4, ou seja, com agitação perigosa, com risco para si ou para a equipe, é necessário o uso de medicações com menor tempo de ação. Caso a via endovenosa esteja disponível, recomendamos o uso de baixas doses de propofol, como 10 ou 20 mg. Na apresentação que temos disponível na nossa UTI, isso corresponde a 1 ou 2 ml. Nesses casos, devemos sempre garantir a monitorização da pressão arterial, da frequência cardíaca, da saturação, além do uso do catéter de oxigênio, pois há o risco de hipotensão e de depressão respiratória. Não recomendamos bolos em doses superiores a 20 mg. Caso o paciente não tenha via endovenosa disponível, devemos utilizar midazolam intramuscular. E muito embora saibamos do potencial deliriogênico dessa classe de medicamentos, o midazolam intramuscular tem perfil de segurança bem conhecido e idealmente vai ser feito em uma dose única, até que a equipe consiga puncionar um acesso venoso após o controle da agitação. E com esse acesso venoso, poderá ser iniciada a dexmedetomidina. Vamos então revisar o fluxograma de atendimento. Para todos os pacientes, faremos orientação temporoespacial, facilitação do ciclo sono-vigília, reconciliação de óculos e próteses auditivas e controle de barulho da unidade. A ferramenta CAN-ICU deverá ser feita pelo enfermeiro 2 vezes por dia. Caso seja positiva, revisaremos a prescrição e suspenderemos as drogas potencialmente implicadas. No caso de delírio hipoativo, manteremos as medidas não farmacológicas. No caso de delírio hiperativo, procederemos ao diagnóstico diferencial, descartando sidor, bexigoma, impactação fecal e oferecendo visita estendida aos familiares. No caso de agitação perigosa, garantiremos a contenção mecânica e a monitorização dos sinais vitais. Podemos utilizar 10 ou 20 mg de propofol endovenoso ou 5 a 10 mg de midazolam intramuscular quando a via venosa não estiver patente. Para ambos, atentar para o risco de hipotensão e depressão respiratória. Para casos de delírio hiperativo, sem agitação perigosa, recomendamos o uso de dexmedetomidina em infusão venosa, associado a uma dose de manutenção oral de quetiapina. Lembramos que a prevenção e tratamento de uma síndrome tão frequente e complexa como o delírio só é possível com segmento multiprofissional. Contamos com a dedicação de todos vocês para mantermos a nossa unidade em constante melhoria. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.